estamos aqui em mais um episódio do RH que Transforma. Hoje estamos com o nosso convidado super especial, Fábio Rosé. Eu vou passar a bola para ele contar um pouquinho da trajetória dele, da cadeira que ele ocupa na DASA. A gente vai conversar bastante sobre história, sobre alguns pontos relevantes e que eles aparecem muito na personalidade e na fala do Fábio. Vocês vão ver durante esse episódio. E me acompanha aqui o Fábio e o Buba. Bom dia, Fábio. Bom dia, Buba. Como vocês estão? Bom dia. Bom dia, Vitor. Muito obrigado pelo Vitor. convite. Boa, vamos lá. Bom, começando aqui nossa bateria de perguntas, Fábio. Primeiramente, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo e eu queria que você contasse para os nossos ouvintes um pouquinho da sua história, tanto pessoal quanto profissional. Quando a gente se conheceu, você falou um pouco como as coisas se conectam e como os seus valores se conectam à sua vocação. Então, para quem não conhece o Fábio, qual que é a sua trajetória pessoal, profissional e qual que é a responsabilidade e a cadeira que você ocupa hoje na DASA? Conta um pouquinho para a gente. Perfeito. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite, todo o pessoal da Alicerce, Vitor, Bua, Natália. E minha história, ela é bonita, eu acho. Eu sou filho único de uma família aqui de São Paulo, meus pais nasceram em São Paulo, uma família bem disfuncional, que provavelmente me deu alguns caminhos, né, me trouxe alguns caminhos de desafios e de oportunidades ao mesmo tempo que não são tão corriqueiros, tão normais. Então comecei cedo a trabalhar, comecei cedo a me envolver com responsabilidades, com necessidade de colaboração, de ajuda, enfim, para poder trilhar meus caminhos. E estudei em São Paulo, fiz faculdade em São Paulo, depois fiz estágio no Bank Boston, depois extinto Bank Boston, depois eu fui para Novartis, depois eu fui para o Chile pela Novartis, fui como diretor de RH para o Chile em 2005, depois fui para Venezuela como diretor de RH também da Novartis em 2008, depois fui para a Suíça e lá eu trabalhei em duas funções, primeiro com toda a parte de desenvolvimento clínico, depois fui o responsável por toda a operação química e de biotech da Novartis. Foi um desafio muito interessante. Biotech já era uma coisa inovadora em 2010. Então, e acho que as perspectivas, né, o que você via de tecnologia em desenvolvimento e ciência eram muito chocantes. Ainda hoje são, né? Tem a teoria de Moore, a cada 2 anos a gente renova a nossa capacidade de produção de inteligência tecnológica e artificial. Então, naquela época já era muito interessante, do ponto de vista de pessoas, de recursos humanos também, o que estava acontecendo nas organizações. Fiz um mestrado no INSEAD lá, e depois saí da Novartis, fui para a L'Oréal, voltei para o Brasil, no Rio, fiquei 6 anos como diretor de RH na L'Oréal. Depois fui para Nova York, fiquei 2 anos lá, quase 2 anos. E há 1 ano eu saí da L'Oréal, voltei para o Brasil de Nova York para São Paulo, que eu tinha deixado 15 anos atrás, como responsável por recursos humanos na DASA. Sou casado com a Carol, tenho o Pedro e o Antônio, que tem 10 e 8, são 3 pessoas incríveis, estava falando dos meninos primeiro, mas 3 pessoas incríveis que eu tenho muita sorte e muito orgulho de compartilhar minha vida e de ter uma responsabilidade familiar nessa minha passagem com pessoas tão bacanas, tão do bem. E é isso. Pessoalmente, gosto muito de ler, gosto muito de música, gosto muito de arte, gosto muito de plantar, gosto muito de coisas mais básicas. Legal. Fábio, conta pra gente um pouquinho quais são os desafios que você enfrenta ou que a sua área enfrenta hoje na DASA. A gente está gravando dia 24 de março de 2021, 22?
22. 22, 22. Já posso, pandemia, pós-pandemia, um pouco disso também, quase pós-pandemia. Mas conta um pouquinho dos desafios que hoje, o dia que a gente grava hoje, que pode ser que daqui um ano seja outro, daqui 3 anos seja outro, mas quais são os principais desafios que você enxerga para a sua área e para a sua atuação? Eu acho que é, já de alguns anos, os desafios que a gente tem no mundo organizacional, né, nesse ambiente corporativo, eles vêm caminhando para uma direção mais ou menos comum. Claro que você tem as diferenças por países, ou por culturas, ou por mercados, por indústrias, por tamanhos, mas o ambiente onde as pessoas manifestam o seu papel profissional, seguindo uma estrutura corporativa, vamos colocar assim, organizacional, elas têm mais ou menos as mesmas situações que são desafiadoras para a liderança, para os gestores, para RH por consequência, né? Acho que a primeira é o entendimento do sujeito, entendimento da pessoa, entendimento do colaborador, né, de quem está lá, e de como pessoas em toda a cadeia têm um papel relevante, fundamental, seja como cliente, como consumidor, ou como colaborador, ou como líder, né, ou como colaborador. E acho que essa relevância, essa importância reconhecida nesse ambiente, expressada nesse ambiente, é um desafio, porque historicamente a gente criou e desenhou e gerenciou as organizações muito focada ou focada demais num, num processo produtivo, num processo comercial e menos, eu diria que é isso que eu coloco como desafio, menos humanizado, né? É, muito compartimentalizado, muito verticalizado, muito fragmentado e pouco orgânico, pouco integral, e limitado muito a uma narrativa controlada pela falta de informação e que hoje esse acesso e a reflexão sobre a informação que se tem acesso faz com que, assim como na sociedade, os sistemas organizacionais sejam questionados. Então, eu acho que esse é um desafio grande. A gente está perdendo muita gente, as pessoas têm menos dependência projetada na figura do empregador, né, do que tinham as gerações anteriores, as expectativas são diferentes, então esse processo de cultura, né, talvez um dos principais, é um dos principais desafios, talvez o maior. Segundo, eu acho que é essa transição de liderança. A gente tem formado a liderança com base no modelo anterior e agora a gente está numa fase de transição, onde a gente tem que adaptar tanto os que estão em cima, no topo, quanto que estão em transição, quanto que estão chegando para que haja uma harmonia e que isso seja produtivo e construtivo e sustentável. Então, acho que esses são os desafios de RH como um todo, que são mais perenes. E aquilo, você falou 24 de março 22, a gente talvez esteja começando a entrar na pós-pandemia, né? Tomara. A gente vem arrastando uma situação social global que chacoalhou tudo. Ninguém passou imune. E qualquer modelo que a gente tenha de gestão que estava pautado numa relação presencial, de contato, de colaboração, quando ele é separado fisicamente, a gente não tinha preparo para isso, a gente não sabia se comunicar, a gente não tinha a noção do que seria enfrentar essa pandemia do ponto de vista organizacional, não estou nem falando do ponto de vista familiar, nem do ponto de vista individual, que a gente não tinha a cultura da confiança de que as pessoas em outros lugares estariam conectados e engajados num propósito comum, né? Sempre foi essa questão de comando e controle, então perder esse controle próximo afetou essas relações de uma maneira significativa. Então isso trouxe
junto com a pandemia, com as questões mentais, as fragilidades que as pessoas enfrentaram, tudo isso, uma instabilidade na relação empresa-colaborador, que a gente ainda está aprendendo a gerenciar, né? Tem muito turnover. A gente vê muita gente saindo das empresas, indo para outras empresas durante a pandemia. Ou seja, ela sai de uma empresa, vai para outra empresa e chega na outra empresa aqui, como a gente está, em casa, não deu um abraço em alguém, não sabe o cheiro do lugar, o cheiro do produto de limpeza do banheiro da empresa, o barulho do elevador quando chega, não tem essa coisa comum. Então, é mais difícil se aculturar a organização. E os que tinham começam a perder, porque depois de 2 anos e meio separado, as relações também começam a ficar menos, acho que, costumeiras, né? Começa a fazer menos parte do ritual de ir para o carro, ir para lá, pegar o trânsito. Então, essa fragilidade de engajamento também é um desafio grande que a gente tem. E a terceira é ajudar as organizações a entenderem, acho que esse é um desafio, né? As organizações entenderem o seu papel que vai além do P&L, força de trabalho, e sim a relevância que tem como potenciais transformadores da sociedade como um todo. Então, que isso faz parte de um sistema, que somos todos integrados e que as organizações têm um papel fundamental na influência, na formação de uma sociedade melhor. Então, acho que esses são os desafios. Cultura, o momento atual de fragilidade e instabilidade, não só pelas relações e gerações, mas acelerada pela pandemia. E essa questão de integrar as responsabilidades corporativas como sociais. Antes da gente ir para a próxima pergunta, Fábio, deixa eu voltar num ponto aqui que você falou que eu acho interessante. Essa questão de ter organizações mais orgânicas, mas também direcionadas por números, né, por metas, etc. Como você mapeamos os desafios, né? Você falou de alguns desafios, mas como que vocês têm, como vocês têm agido para superar isso? Principalmente nesse desafio de números de um lado, pessoas, sentimentos, realidades do outro, né? O RH fica muito nesse meio termo, porque vendas é muito claro, produto é muito claro, e aí pessoas que suportam toda essa estrutura precisa calibrar coisas que não são matemáticas, às vezes, né? Não dá para pôr numa planilha a sensação, quem que é mais animado, até dá, tem projeções, etc., mas a gente, né, está tratando com algo que é menos exato. Então, como que vocês têm trabalhado para superar esses desafios em relação a conectar essas duas coisas e fazer parar em pé, digamos assim, né? Tá. Assim, modelo mental, para mim, né, assim, a gente precisa deixar de pensar que é uma coisa e ou outra, é uma coisa e outra, né? Então, a gente tem que entregar excelentes resultados e tem que ter um ambiente excelente de trabalho. Não são excludentes. São parte e provavelmente que se retroalimentam, né? São partes da mesma equação. Eu estava conversando outro dia com um gestor sobre uma situação e ele disse que não tem, a gente já tem um projeto feito, mas não tem dinheiro. A questão não é dinheiro, a questão é prioridade. Então, os recursos eles são limitados e eles são direcionados para as prioridades. Isso não vai mudar. O que tem que mudar é o equilíbrio. E partir da perspectiva que não é um ou outro, é um e outro, a gente consegue transmitir, eu acho que compartilhar com a liderança, com os gestores, da responsabilidade da criação desse ambiente como forma, né, de alcançar os resultados excelentes que a gente quer. Então, não é uma questão de desempenho. Você pode ter um desempenho excelente e um clima ou um ambiente horroroso. Esse resultado excelente não vai segurar as pessoas que fazem esse resultado. O que vai segurar as pessoas, o que vai engajar as pessoas, qual é a experiência
a experiência que elas têm buscando esse resultado. Então, eu acho que é um pouco desse modelo que a gente tem que trabalhar na cultura. E aí existe, talvez, depois eu vou voltar nisso que você falou, que é muito interessante, não dá para medir, mas existem referências de como o seu trabalho como organização, como cultura, né, se manifesta, se ela é inclusiva, se ela é colaborativa, é, é, se ela considera as pessoas de maneira integral, se ela fomenta, se ela incentiva através dos ritos que ela tem, enfim, um desempenho melhor. Então, essa é uma maneira da gente acompanhar, e a gente acompanha, a gente conversa muito, a gente tem algumas ferramentas de avaliação de clima, de ambiente, a gente circula pulsos, que é o pulso, que é a nossa. São 5, 6 perguntinhas que a gente faz a cada. Antes era toda semana, agora a gente faz a cada 2 semanas para acompanhar em tempo real. A gente tem as pesquisas que a gente se certifica de ambientes, né, seja de GPTW ou qualquer coisa, para nos dar referência. E a gente conversa muito com os colaboradores. Então, a gente tem que escutar, tem que criar canais de diálogo. A gente tem um workplace que tem muito diálogo, né? Então, tem que criar o diálogo para a gente construir esse ambiente junto. Ninguém, não se constrói de cima para baixo, né? Se constrói organicamente, como a gente falou, né? Cada vez mais. Então, acho que tanto a comunicação, quanto o acompanhamento, quanto a realização, o reconhecimento de que pessoas, clima, influencia diretamente, fundamentalmente, o atingimento de um resultado, é uma forma de trabalhar esse tema. Excelente. Buba, passo a bola para você. Legal, legal. O Fábio, obrigado, viu? Ao ouvir você falar, como eu disse sempre, fiz uma viagem, acabei falando isso no nosso primeiro encontro. A sua formação é uma formação acadêmica bastante sólida, e a sua experiência profissional também, puxa vida, parabéns. Agora, minha pergunta está diretamente ligada a isso. Como é que você percebe a ausência da educação de base, melhor dizendo, como que a falta dessa educação de base pode afetar ou afeta o desempenho dos seus colaboradores? Pode até claramente ter essa visão acadêmica, então você está numa posição até privilegiada para enxergar essa ausência. Como é que você percebe isso? Eu estou numa posição privilegiada como um todo. Eu sou um homem branco no Brasil. Então eu tenho um monte de privilégios, né? Eu não entrei muito nisso, mas a minha formação acadêmica, a primeira parte, ela não foi em escolas de primeira linha, ela foi bastante arrastada, né? Eu fiz um curso numa universidade X, eu fiz pedagogia na Anhembi Morumbi, que era uma universidade que ainda estava em construção, bastante desestruturada na época, muito pouco reconhecida no ambiente que estava acostumado a selecionar top universities, né? E eu não tinha necessariamente uma situação financeira nem familiar privilegiadas nesse sentido, mas eu tenho total consciência que eu só consegui as oportunidades que eu tive porque eu sou branco. Então, quando você diz privilegiada, é parte daí. Depois privilegiado no sentido da posição, de isso. Não, olhar eu uma entendi. posição de Eu destaque entendi para poder completamente. enxergar. Legal. Eu entendi completamente. Assim, eu acho uma das principais limitações que a gente tem. A não ter uma educação de base e não ter uma população, não ter os nossos colaboradores, enfim, na parte mais administrativa, com uma educação de base adequada. Você desempodera não dando educação. A educação é uma forma de dar acesso à informação, à cultura, a lugares, né, a ambientes, e não ter esse caminho dificulta muito a trajetória das pessoas e dificulta muito a possibilidade de
desenvolver as organizações de uma maneira mais integral. Então, país, né? O país vive isso. Então, dificulta muito. É uma das minhas preocupações constantes para a educação de base. Legal. Então, bacana. Eu acho que a próxima pergunta também tem um link com essa última que eu fiz agora. Então, diante desse dilema aí, como é que você vê o papel do RH na transformação dessas empresas, no que tange, obviamente, a busca desse equilíbrio, tanto na entrega dos resultados, quanto no cuidado com as pessoas? Eu estava conversando outro dia em um podcast sobre o papel do RH, o papel do líder, né, nesse movimento que é de entender aonde estão os limites da nossa experiência de avaliação do ponto de vista de competência, do ponto de vista de talento. Né? As pessoas não são talentos. As pessoas têm talentos. Talento é um dom, né? Você tem um dom, você nasce com um dom, ou vários dons, você nasce com uma aptidão, ela é inata, e aí você desenvolve ela de forma estruturada ou não. Estruturada, acesso à escola, educação de base ou continuada, ou desestruturada, maneira como uma criança aprende a falar um idioma, por exemplo, ela é formal ou desestruturada, ou ela é empírica. Na empírica são as referências, quem você se espelha, quem te incentiva ou não, né? E os ambientes que você frequenta. E aí, com a prática, tempo, bunda, cadeira, hora, se você tem esse dom, você transforma esse dom trabalhado em um talento, no campo que for, de arte, de negócio, de culinária, de musical, enfim, o que quer que seja. A educação de base, ela limita aqui, né? O acesso todo da parte de cima. E não estar em ambientes, não ter um professor, não ter um incentivador, te limita na parte de baixo. Né? E muito cedo, então você se acostuma com o limite institucional, social que te é imposto através da educação. Se você pergunta para um filho de catador o que ele quer ser quando ele crescer, é muito provável que ele diga, eu quero ser um catador. Porque essa é a experiência que ele tem, o ambiente. Né? Então, dentro das organizações, estar condicionado a selecionar sempre as mesmas pessoas, nas mesmas universidades, com o mesmo perfil, com o mesmo, né, é absolutamente limitador de desenvolvimento da sociedade e da organização, como é limitado como exercício. Isso eu disse no podcast, não importa a faculdade de primeira linha que você não estudou, que a pessoa não estudou, não importa o idioma que ela não fala, o inglês que ela não domina, não interessa a experiência internacional que ela não teve. Interessa quem ela é. Interessa o que ela fez da vida dela, o que ela fez do que ela tinha disponível, e interessa mais o que ela ainda vai fazer. Assim, talento não tem limite. Tem limite a nossa forma, como nós estamos acostumados a entender e interpretar talento. E eu acho que o papel de transformação do RH nesse processo é questionar o modelo, é derrubar as barreiras de acesso à educação, de acesso a oportunidades. Então, fazer um processo seletivo que exija tudo isso é limitador para ambos os lados. Então, fazer um processo de seleção buscando nos mesmos lugares e não pensando em outros ambientes é limitador. Então, eu acho que tem um papel de educação, de comunicação, de formação e de posicionamento de recursos humanos, né, nesse processo, que são fundamentais para que a gente consiga fazer a transformação que as organizações precisam. Então, o RH tem um papel fundamental nisso. Fundamental. Se a gente olhar o RH não é mais diverso que o resto da organização. Só é com mulher, dependendo da organização, porque a área de RH era secundária, então ok que as mulheres entrassem. Né? Mas é só por isso. Se você pegar a distribuição
das minorias dentro de uma população de RH, normalmente você encontra algo muito parecido com o resto da organização. Então o RH também tem que olhar para dentro, para se transformar e poder transformar as organizações. Acho que esse é um papel importante. Bacana, obrigado pela resposta. Agora, trazendo a minha última pergunta, com foco na DASA, eu diria o seguinte: que aspecto relevante do RH, da DASA no caso, você destaca como ponto forte? Eu tenho muito orgulho do RH da DASA, eu tenho muita sorte de fazer parte, de liderar aquele time. É um grande time, tem feito muita coisa. O cuidado com o colaborador é algo que me chama muito atenção. A gente tem um programa que se chama DASA Cuida, que é bastante forte. Assim, tem muitas iniciativas que foram acentuadas, inclusive, durante a pandemia, mas muitas iniciativas de cuidado com o colaborador. A gente oferece ferramentas de meditação, a gente oferece telepsicologia, a gente oferece uma série de programas de saúde mental, de segurança psicológica. Então, o cuidado com o colaborador, a maneira como a gente se relaciona nesse aspecto, até por ser uma organização de saúde, acho que tem uma importância nesse sentido também, uma relevância, é o que eu acho que a gente faz muito bem. Eu acho que nós estamos criando uma cultura que a gente, durante a pandemia, fez toda, né? A gente lançou o IPO e integrou todas as empresas do grupo, todos os hospitais. Nós temos 16 hospitais, nós temos 1000 laboratórios, temos empresa de genética, a gente tem um grupo grande de trabalho, corretora. Então, o trabalho de cultura que vem sendo feito, que foi construído com mais de 1000 pessoas envolvidas, escutando, entendendo quais eram os elementos das culturas, de onde quer que as pessoas estavam vindo, né? De qual empresa estavam vindo, que queríamos manter, o que a gente queria eliminar, o que a gente queria construir de novo, e a forma como foi criada essa colaboração para definir a narrativa e os valores, eu acho que é algo que a gente começou e está fazendo muito bem. Então, a formação dessa cultura. Muito bacana, muito bacana. Eu gostaria de engatar uma outra pergunta diretamente ligada a essa última aí. Esse aspecto, esse ponto forte que você acabou de comentar, tem contribuído para algumas conquistas dentro da DASA, alguns resultados, seja em relação às pessoas, seja em relação à entrega, etc. Você diz da cultura em si? O aspecto positivo que é o projeto Cuida, cuidando dos O DASA colaboradores. Cuida. Isso. Olha, o DASA Cuida, e eu vou te responder, mas só assim, quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala de cuidado do colaborador, Uhum. a gente não necessariamente faz isso ou deveria fazer isso, quando a gente fala de ESG, de responsabilidade social, a gente não deveria fazer isso porque as empresas da 500 Fortune têm mais mulheres do que homens, ou tem... É porque é moral, porque é moralmente correto, é o que deve ser feito. A gente tem que cuidar das pessoas, assim como a gente cuida na nossa organização, por exemplo, dos nossos clientes, pacientes, usuários, familiares. Né? A gente tem que cuidar, a gente tem que oferecer respeito, cuidado mesmo, né? A palavra é cuidar de quem cuida, a gente fala na DASA. Né? Então, eu acho que se a gente for pensar em como isso pode estar refletido no resultado, a gente fez um trabalho bastante forte de campo durante a pandemia, porque a nossa população, vai todo mundo para casa, vai 5 mil, os outros 35 mil estão atuando, estão nos hospitais, estão nos laboratórios, estão fazendo exame, estão em contato com a pandemia direto. Então, eu acho que eu acredito tranquilamente que se a gente não tivesse focado nesses colaboradores,
como um todo, para criar essas ferramentas de apoio, que eu comentei agora, por exemplo, da psicologia durante o processo, né? Por exemplo, durante em algumas situações em que os próprios colaboradores criavam formas de se comunicar de maneira lúdica para falar sobre a importância do cuidado com os protocolos, enfim, nos hospitais. Eu acho que a gente teria um impacto de saúde nos nossos colaboradores e até por consequência de não poder atender a demanda que o país trazia de cuidado durante a pandemia. A gente tinha os hospitais colapsados, lembra? Uhum. Sim. Então a gente teve que estar muito a campo, porque era muito estressante para o colaborador de campo. Bacana, bacana. Puxa vida, muito obrigado pelas respostas. Agora eu passo a bola para o Vitor. Obrigado, viu, Fábio? Imagina. Bora lá. Fábio, me diz o seguinte: se você pudesse deixar uma dica, um conselho, uma recomendação para os líderes de RH, profissionais de RH, analistas de RH que podem ouvir esse episódio aqui. Tanta coisa se passou, tantas empresas passaram no Brasil, fora do Brasil, várias culturas, vários desafios, vários segmentos. O que você poderia condensar se fosse deixar uma dica? Sei que é meio árduo, uma só. Se quiser Não é. duas, ou se já tiver na cabeça, qual dica, qual recomendação, qual mensagem você gostaria de deixar para os líderes de RH? Eu acho que para os líderes de RH é um privilégio estar liderando RH num momento como esse. E uma responsabilidade grande. A gente tem várias abordagens de gestão de RH, algumas focadas mais em atração e engajamento por um pacote de remuneração agressivo, outros por desenvolvimento de carreira, né, de desenvolvimento de pessoas, enfim, onde cria um ambiente mais forte de aprendizagem, outros de um cuidado maior, de um clima mais ameno, outros por diversidade, né, que seja mais inclusivo. A minha dica seria que a gente refletisse muito profundamente sobre o que nós estamos fazendo do ponto de vista de produtos e processos de RH e se isso está refletindo não só essa abordagem que a gente opta ou alinha, né, acorda com a organização como um todo, em função da cultura e se isso está realmente consistente, se a gente pratica o que fala, se a gente tem a coragem, porque a gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe, está claro o que tem que fazer. A gente sabe que a gente tem alguns desafios importantes de inclusão, de lateralização, de diminuir hierarquias desnecessárias, de tornar os ambientes mais flexíveis. A gente entende isso. As lideranças mais humanas, né, que estejam focadas nos times e não os times focados nos líderes. A gente entende, eu acho que bastante claramente o que tem que ser feito e aí você define a estratégia. A minha dica é ver se o que a gente está fazendo é consistente com a cultura da organização. Então, quando a gente coloca que a cultura é uma cultura colaborativa, é dessa forma que a gente desenvolve as pessoas, é dessa forma que a gente remunera as pessoas, é dessa forma que a gente lidera de forma colaborativa. Se a gente fala que é uma cultura inclusiva, a gente tem ações afirmativas contundentes para aumentar a inclusão, e não estou dizendo necessariamente só de número de negros ou número de mulheres em posições de liderança, não é essa a questão é, nós pagamos de forma equilibrada, nós promovemos na mesma proporção homens e mulheres, na mesma frequência, nós consideramos aquilo que é específico do contexto familiar das mulheres que estão em processo de transição para o mundo corporativo, quando nós pensamos as nossas políticas de licença paternal, maternidade, a gente tem feito um trabalho para humanizar esse aspecto da nossa cultura. Então, essa seria a minha dica, que a gente tenha coragem para fazer aquilo que a gente já entendeu que a gente precisa fazer, independente da abordagem de RH que a gente escolha,
e que ela seja consistente com a cultura da organização que a gente serve, dos colaboradores que a gente serve. Muito bom. Consistência e ver se as coisas estão fazendo sentido. Muito bom. E coragem. E coragem. E coragem para desempenhar aquilo que se propõe ou aquilo que é certo, né? Que, Consistência covarde não leva a lugar nenhum. sim. Vamos lá. Para fecharmos aqui, Fábio, eu queria que você recomendasse uma leitura, um podcast, alguma fonte de informação que você consome, que você recomendaria. Sou Vitor, gerente de RH, querendo ser um diretor no futuro. O que você me falaria, ó, Vitor? É isso aqui. Leia isso, escute isso, Tá. preste atenção nisso. Qual que é? Aprenda sobre gente. Filosofia, antropologia, sociologia. Entender quais são os dramas humanos, entender o fenômeno do erro, entender o que é a verdade, o que é o dinheiro, o que é o poder, onde estão esses dramas, porque dentro das organizações ainda são eles que direcionam muitas das patologias de liderança que a gente encontra. Então, ok, estudar os gurus, estudar os inovadores, estudar a transformação digital, estudar o fenômeno de startups e de organizações híbridas. Isso tudo, claro, a gente tem. Isso é o default, né? A gente tem que estar a par do que está acontecendo com o RH, qual é a tendência, o quanto você vai equilibrar entre a responsabilidade de RH do gestor e qual é a relevância que a estratégia de pessoas vai ter. Isso é o default. Mas eu acho que se eu pudesse sugerir, é que a gente entenda Edgar Morin, que a gente entenda David Bohm, que a gente entenda teoria de complexidade, porque eu acho que a gente perde muito tempo, dinheiro e gente por tratar as coisas de forma transacional e superficial no mundo organizacional. Então, a minha recomendação seria que a gente... E em diversidade, quando a gente olha o nosso país, a gente tem também manifestas muitas formas de desigualdade social. Eu recomendaria estar atento a isso, estudar a história do país, estudar como a gente está formado, por que nós somos o país mais diverso do mundo, por que nós somos o segundo país mais negro do mundo, por que a gente tem essas disparidades tão significativas no nosso dia a dia e também na nossa empresa. A gente, como RH, não pode fechar o olho para ver que o que a gente tem ali está desigual. Então, tem um caminho longo para a gente e desafiador e maravilhoso para a gente trabalhar em RH. E eu acho que entender as relações e o humano em si é o que eu recomendaria. Manfred Kedevry, David Bohm, Edgar Morin e os gurus. Excelente, excelente, Fábio. Obrigado. Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro. Vai lá de novo. Lélia Gonzalez e? Sueli Carneiro, Angela Davis, Benilda Brito. Tem muita gente boa ali. Excelente. Vamos listar tudo isso e compartilhar depois essas referências para você que ouviu, não anotou, a gente anota para você e compartilha com vocês nas fontes do Alicerce. Para fechar, Fábio, o microfone é teu, palavras para a família, para a DASA, para o time da vida. Fica à vontade, palavras finais e a gente fecha. Palavras? Palavras. Considerações finais, seu encerramento. Fique à vontade. Eu tô com quase 45 anos. E eu acho que eu ainda não sei o que eu tô fazendo aqui. No sentido de propósito de vida. E essa é uma jornada que a gente constrói ao longo do tempo,
com mais ou menos consciência, com mais ou menos humildade e conexão com aqui, com onde a gente está. Eu acho que talvez essa ignorância ainda que eu tenha sobre o que eu estou fazendo aqui, tem a ver com eu não ter aproveitado o que estava acontecendo. Porque a minha geração veio, independente da minha experiência, mas com uma coisa de que high potential, chegar rápido. O cara é diretor com 28 anos, uau. Quero ser supervisor aos... E a gente fica olhando para lá, fica olhando para frente. Não é uma corrida, a vida não é uma corrida, a carreira não é uma corrida, muito menos contra a gente mesmo. Então, acho que hoje a minha maior vontade de aprender tem a ver com me encontrar nesse processo e se eu pudesse dividir esse momento meu que você pediu, essas minhas palavras que são que vêm, que eu venho tratando de entender, é de que a gente esteja em conexão com o todo o quanto antes. Essa hominização que a gente viveu na sociedade, né, de colocar centrado no indivíduo, ele é solitário, a liderança é solitária, a paternidade é solitária, a maternidade é solitária. Você vê as manifestações sociais, elas acabam sendo solitárias por essa competitividade, competição exacerbada. Eu acho que coletivamente, colaborativamente, como parte de um todo, como que somos, as coisas fazem mais sentido e o tempo nem passa. Então não tem que ter pressa. Porque essas Excelente. são as considerações. Excelente. Fábio, obrigado mais uma vez pela aula, pelas referências, pela reflexão. A gente aprende muito ouvindo você. Já no primeiro papo, no segundo papo, a gente sai com vários pontos conversando aqui no time, é muito legal. Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, gente.